essa é uma paciente de 10 anos de idade que vem para a consulta trazida pela mãe com uma queixa de ser muito baixinha. De antecedentes, não tem nada digno de nota na história dela. Ela tem também uma história de um desempenho escolar um pouco pior no último ano, em comparação com os anos anteriores. E no exame físico, ela de fato apresenta uma estatura abaixo do esperado. Então, tanto para o padrão familiar, ela tem uma estatura abaixo, né, da projeção que seria esperado para ela atingir na vida adulta, uma estatura dentro de um intervalo compatível com a altura dos pais. E também, se a gente olhar na curva de crescimento de crianças saudáveis, essa menina, ela está abaixo do percentil 5, né, da curva de crescimento. Isso significa dizer que ela tem uma estatura abaixo 5% das crianças normais, ou seja, é realmente uma estatura abaixo daquilo que para a idade dela. Só para colocar em números, né, ela tem uma estatura de 1,20 m aos 10 anos, 10 anos e 2 meses, na verdade, a idade dela. Para essa faixa etária, o percentil 5, ou seja, digamos que o limite inferior, né, considerado de estatura normal nessa faixa etária, seria de 1,27 m. Então, ela está 7 centímetros abaixo de uma estatura que a gente consideraria o mínimo normal quando comparado com a estatura de crianças normais. Dito isso sobre o caso clínico, eu queria falar um pouco sobre hipotireoidismo, depois a gente vai voltar no caso dela para a gente continuar raciocinando. Então vamos lá. Hipotireoidismo é uma doença comum, você já deve ter uma boa visão geral sobre o hipotireoidismo, como uma doença se apresentando geralmente no indivíduo adulto, né? Principalmente em adultos jovens, é muito mais comum em mulheres do que em homens. Geralmente o hipotireoidismo é uma doença primária, ou seja, o problema está na própria tireoide, que perde a capacidade de produzir hormônios. Então, com a diminuição da produção de hormônios pela tireoide, a gente vai ter elevação do TSH, né? E aí a gente vai ter aquilo que caracteriza, do ponto de vista laboratorial, o diagnóstico de hipotireoidismo, que é um TSH elevado com o T4 livre diminuído. Geralmente essa doença, no nosso meio, a principal causa, né, para o hipotireoidismo é a doença autoimune. E geralmente, então, essa doença vai aparecer no indivíduo adulto jovem, é o mais comum, né? E aí, com o avançar da idade, a gente tem até aumento na prevalência do hipotireoidismo. Muito bem. Dito isso, o que a gente tem, né, de manifestação clínica do hipotireoidismo classicamente? Então, assim, a gente tem aquelas manifestações, diminuição da taxa metabólica, né? Então, letargia, fala arrastada, bradicardia, sensibilidade ao frio, mialgias, ganho de peso, e também sonolência, lapsos de memória, depressão, acúmulo de glicosaminoglicanos, né? E isso pode provocar rouquidão, apneia do sono, aumento da pressão arterial diastólica. Estou dando uma varrida nas manifestações clínicas. Pele seca, amarelada, cabelos e unhas ressecados, constipação intestinal, alterações de fluxo menstrual, né? Então, no paciente adulto, a gente já tem aquele panorama geral de manifestações clínicas para o hipotireoidismo que vão nos fazer suspeitar dessa hipótese, e aí a gente vai solicitar as dosagens hormonais tireoidianas para que a gente possa ter, então, esse diagnóstico confirmado ou excluído. E aí tá tudo muito bem, tá tudo muito tranquilo. Só que na criança não é assim. Na criança é bem diferente, a história é bem diferente. Então, só para te contextualizar, né? Então, só lembrando, o hormônio tireoidiano, ele é vital e ele é essencial em todos os períodos da vida humana, desde o período embrionário, até a senescência. E aí o que acontece? O hormônio tireoidiano, ele é super importante para desenvolvimento do embrião. Então, o hormônio tireoidiano, ele é essencial para o desenvolvimento neurológico, né? Ele é crítico para o desenvolvimento neurológico durante a vida embrionária. Depois, ao longo da infância e adolescência, o hormônio tireoidiano exerce um papel muito importante no crescimento e no desenvolvimento. E depois, na vida adulta, ele vai ser um importante regulador do metabolismo, né?
até a senescência. Então, a gente precisa desse hormônio a vida toda, ele é vital. E quando a gente tem um hipotireoidismo que se desenvolve na vida adulta, a gente vai ter um impacto, basicamente, sobre o metabolismo, que é o que o hormônio tireoidiano vai estar regulando durante a vida adulta. Mas lá, nos períodos de crescimento e de desenvolvimento, o impacto do hormônio tireoidiano é diferente, né? Inclusive, é um impacto mais relevante porque ele vai impactar sobre crescimento e desenvolvimento. Então, como que a gente pensa nisso? Se a gente tem um recém-nascido, uma criança de poucos meses de vida com hipotireoidismo, a gente vai pensar nas causas de hipotireoidismo congênito. Então, a gente tem, né, como causas, né, gerais para hipotireoidismo congênito, a gente tem as disgenesias e a agenesia da tireoide, e a gente tem também a chamada desarmonogênese, que são defeitos genéticos em proteínas relacionadas à síntese de hormônio tireoidiano. Então, aí o impacto e as manifestações já vai acontecer mais precocemente, né? Então, é o que quando a gente, por exemplo, a gente suspeita num teste do pezinho, né? Justamente a gente está investigando causas de hipotireoidismo congênito. Mas se a criança nasce bem e depois, ao longo dos anos de vida de infância, aí a gente já vai pensar em causas para o hipotireoidismo, as mesmas que a gente pensa para o indivíduo adulto, porque a gente vai ter a doença autoimune como a causa mais frequente. Então, numa criança, quando a gente tem a suspeita de hipotireoidismo, a gente vai pensar na possibilidade de as mesmas causas para hipotireoidismo que a gente pensa no adulto, né? E a principal, a primeira, mais comum, seria a doença autoimune. E como que se manifesta clinicamente o hipotireoidismo na criança? Então, assim, primeiro, esquece aquela lista de sintomas que eu acabei de falar. Porque se você for esperar aquelas manifestações clínicas na infância, você vai perder esse diagnóstico. Na criança, o que a gente encontra na verdade, o que a gente vai encontrar na criança vai ser impacto sobre crescimento e desenvolvimento. Então, o hormônio tireoidiano, ele é importante para o desenvolvimento neuropsicomotor, desde as primeiras fases, né, do desenvolvimento da criança. E ele é importante para o crescimento linear também. Quando a gente pensa em crescimento, né, a gente pensa do ponto de vista endócrino, né, nos fatores hormonais que são importantes. É lógico que a gente tem o hormônio do crescimento, que é o GH, como um fator, digamos, central, mas existem outros hormônios que também participam. E aí é importante a gente lembrar, além do GH, para um crescimento adequado, a gente precisa de hormônio tireoidiano e a gente precisa de esteroides sexuais. Então, essa combinação, né, desses três hormônios, desses três eixos hormonais, é que vai permitir um crescimento linear adequado. Quando eu falo crescimento linear, eu estou falando de crescimento, né, ósseo e também orgânico, né, de uma maneira geral. Então, quando a gente tem um hipotireoidismo se instaurando em uma criança, aí a gente vai ter como uma apresentação mais frequente um impacto sobre o crescimento e também sobre o desenvolvimento. Então, o hormônio tireoidiano, ele é importante para o desenvolvimento neuropsicomotor, para o desenvolvimento das funções neurológicas. Então, o hipotireoidismo na infância, ele costuma impactar sobre o desenvolvimento. Então, do ponto de vista de desempenho escolar, por exemplo, né, prejuízos e dificuldades de aprendizado, são manifestações que a gente costuma ver na criança. Então, esquece aquela história lá, constipação intestinal, sei lá o quê, porque aquelas manifestações lá até podem estar presentes, mas elas não são as mais frequentes, elas não são o carro-chefe. Vamos voltar lá no caso clínico para que a gente possa detalhar um pouco mais essas características que eu falei. Então, a gente tem uma paciente que é uma menina de 10 anos e 2 meses. Ela veio por conta de uma queixa
de baixa estatura. Quando a gente foi esmiuçar, né, a história clínica dela, do ponto de vista de antecedentes, então, assim, como é que foi a gestação, como é que ela nasceu, para a gente saber a partir de que momento começou a haver alguma alteração, né, ou a partir de que momento a gente começaria a pensar, né, que existiria alguma alteração no crescimento dela. A gravidez foi sem intercorrências, ela nasceu medindo 49 centímetros e pesando 3,2 kg. Então, isso é importante até para a gente separar aquilo que eu falei, né, das possibilidades de hipotireoidismo congênito versus hipotireoidismo na criança. Então, assim, essa menina não teve nenhuma intercorrência na gravidez, ela nasceu bem, o teste do pezinho dela foi normal, ela não teve nenhuma patologia prévia, assim, digna de nota, né, nos primeiros anos do seu crescimento e desenvolvimento. 1 ano e meio, mais ou menos, para cá, a mãe veio notando um prejuízo no desenvolvimento, no desempenho escolar. Então, as notas começaram a ficar mais baixas, ela começou a precisar de ajuda para ação, né? Mais ajuda nos deveres de casa e ajuda no reforço escolar para as provas, enfim. Então, a mãe notou esse prejuízo no desempenho. Então, isso é uma coisa. Essas queixas, elas devem nos remeter a possibilidade de deficiência do hormônio tireoidiano. Quando a gente olha no exame físico, olha só que interessante. Ela já estava com 10 anos de idade e ainda não tinha perdido nenhum dos dentes da primeira dentição. A gente sabe que o normal é a criança começar a ter, né, a troca dos dentinhos. Isso é muito variável, né, a idade em que isso vai começar, pode variar muito de criança para criança, mas na média, assim, em torno dos 7 anos de idade, a gente já espera ver várias janelinhas, né? E ela tinha todos os dentinhos de leite lá na boca. Isso também nos chama a atenção para um desenvolvimento esquelético atrasado, né? Essa é uma das características de um atraso no desenvolvimento esquelético. Então, isso é uma coisa importante da gente comentar. Além disso, olhando para ela, então, assim, primeiro que não é o objetivo, também demandaria maiores recursos que a gente não teria condições nesse momento, mas então eu não tenho uma foto para mostrar e nem seria, como eu falei, nem seria o objetivo, mas a minha ideia é tentar retratar para você mais ou menos o que foi o cenário de como que eu vi essa criança naquele momento. Então, ela tinha uma facezinha bem arredondada, tinha um certo acúmulo de gordura na região abdominal, embora o peso corporal dela fosse considerado um peso normal, ela não tinha nem sobrepeso identificado aos 10 anos, né? E uma coisa interessante, ela tinha as proporções corporais imaturas. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está avaliando o crescimento e o desenvolvimento, existe um fenômeno que ocorre ao longo do crescimento, que é assim, a gente vai ter o segmento inferior do corpo, ele vai ficando mais alongado em relação ao segmento superior. E isso é tipo assim, ó, a criança, quando ela está crescendo, ela vai esticando, né? Ela vai ficando com as pernas mais longas, em outras palavras. É isso que eu estava querendo dizer. Então, o que acontece? Se a gente faz a medida do segmento inferior, e como é que a gente faz isso? A gente mede a partir da sínfise púbica até o chão, esse é o segmento inferior. E o segmento superior, a gente pega a estatura da criança e subtrai da estatura a medida do segmento inferior. Quando é uma criança ainda não iniciou, por exemplo, o desenvolvimento puberal, uma criança que está pré-púbere, né? Então, uma criança em torno de 5, 6, 7 anos de idade, essa criança vai ter os segmentos superior e inferior do corpo mais ou menos com a mesma medida, aproximadamente a mesma medida. Quando a criança entra no estirão do crescimento, o que acontece? Aí ela começa a se alongar, a ficar... O que cresce primeiro são os membros inferiores. Então, o que acontece? Começa a surgir uma desproporção. Isso é normal. E aí a criança vai ter o segmento inferior maior do que o segmento superior do corpo. Isso é o que é normal, esperado para uma criança, por exemplo, de 10 anos de idade, né? Geralmente ela já vai ter esse perfil de proporções corporais. E essa menina, no caso clínico, aos 10 anos e 2 meses, ela tinha proporções corporais que a gente chamou de
imaturas, ou seja, ela tinha mais ou menos as mesmas medidas para os segmentos inferior e superior do corpo. Do ponto de vista de desenvolvimento dos caracteres sexuais, ao exame físico ela ainda era impúbere, ou seja, ela ainda não havia iniciado o desenvolvimento de caracteres sexuais, portanto, ela ainda não havia entrado na puberdade, naquele momento da consulta. E esse achado que eu acabei de descrever em relação às proporções corporais também é compatível, né, com uma criança que ainda não iniciou a puberdade. Então, se a gente analisar em conjunto essas características, então, existia uma queixa de baixa estatura e essa queixa procedia, né? Essa queixa procede, porque de fato essa menina tem uma estatura que está aquém daquilo que a gente esperaria para ela, para a faixa etária dela, para a expectativa em relação à altura dos pais, né? Para a previsão em relação à altura dos pais e também em relação às crianças normais da mesma faixa etária. E além disso, tinha uma história de um prejuízo do desempenho escolar. Ao exame físico, ela estava impúbere e com sinais de um atraso do crescimento, né? Então, sinais de atraso tanto do crescimento como do desenvolvimento. Esses achados, eles devem acender uma luzinha para a gente sobre a possibilidade de hipotireoidismo. Hoje, o meu objetivo aqui não é discutir a abordagem da baixa estatura. Nós vamos ter outra oportunidade para fazer isso, com certeza. Então, hoje a gente está enfocando a investigação de hipotireoidismo na infância. É lógico que a gente acabou passando por vários aspectos aqui da baixa estatura, mas não é o meu objetivo fazer um enfoque sobre abordagem de baixa estatura. Mas a gente está chamando a atenção e alertando para necessidade de investigação de hipotireoidismo diante achados específicos. Então, esse caso, ele ilustra muito bem isso, né? Quais que são os sinaizinhos que devem piscar a luzinha para a gente. Olha, é interessante investigar a possibilidade de hipotireoidismo. E como se não bastasse ela ter todo esse quadro clínico que eu acabei de descrever, ela também trazia um raio-x de mãos e punhos com uma idade óssea. Então, quando a gente tiver a oportunidade, nós teremos, como eu falei, de falar sobre baixa estatura, a gente vai dar uma avaliada geral, né? Vai dar uma pincelada geral sobre os aspectos importantes da abordagem e a questão da idade óssea e a importância e alguns detalhes. Mas agora eu acho muito importante comentar com você porque essa menina trazia um raio-x com uma idade óssea de 5 anos para a idade cronológica de 10. Ou seja, uma idade óssea nitidamente atrasada. O atraso na idade óssea é também um parâmetro que corrobora com a necessidade de investigação da baixa estatura para causas patológicas, né? E o hipotireoidismo é uma causa de baixa estatura. E outra coisa que eu não sei se eu deixei claro, então eu quero referir. O hipotireoidismo impacta tanto no crescimento como no desenvolvimento. Então, uma puberdade atrasada também é uma manifestação possível no contexto hipotireoidismo. Aqui a gente não configura, né? A gente não tem elementos suficientes para falar puberdade atrasada, porque ela está com 10 anos, né? Então, assim, ainda está em tempo dela iniciar a puberdade. No entanto, para a média, né, das meninas, a gente já esperaria aos 10 anos de idade que ela já tivesse iniciado o desenvolvimento. Então, o fato dela estar em púbere também é mais um dos achados que corroboram, né, a necessidade da gente investigar hipotireoidismo para ela. Bom, e foi o que a gente fez, né? Então, a gente solicitou as dosagens hormonais tireoidianas e ela veio com um TSH de 45 para um valor de referência entre 0,5 e 4,5, se não me engano, 4,8. Agora não me lembro bem, mas enfim, um TSH nitidamente acima, com um T4 livre abaixo do limite inferior, um limite inferior de 0,8, ela veio com um T4 livre, de 0,6. Então, nesse momento, a gente teve o diagnóstico estabelecido, né, de hipotireoidismo primário, né, lembrando que
O que caracteriza o hipotireoidismo primário é a presença de um defeito na própria tireoide, prejuízo na produção de hormônio tireoidiano e, com isso, uma elevação do TSH. Então, TSH alto com T4 livre baixo é igual a hipotireoidismo. E nessas proporções aí, com TSH de 45, tendo realizado o exame em um laboratório confiável, considerando que a nossa hipótese diagnóstica era de hipotireoidismo, então a gente queria era confirmar esse diagnóstico. Então, esses exames são mais do que suficientes para a gente fechar o diagnóstico de hipotireoidismo primário. Nesse momento, ela ainda não tinha feito dosagens de autoanticorpos, né? Ela veio só com o resultado do TSH e do T4 livre. O diagnóstico presuntivo é de hipotireoidismo primário provocado por tireoidite de Hashimoto. Lembrando do contexto, a gente está diante de uma criança que desenvolveu hipotireoidismo na infância, né? Então, a causa mais frequente seria realmente a tireoidite de Hashimoto, a doença autoimune. Foi iniciado, então, o tratamento, né? A reposição com levotiroxina foi iniciada, e ela iniciou com 50 microgramas dia. Essa dose foi ajustada posteriormente, né, para manter o TSH dentro da faixa normal. E aí, o que aconteceu com essa menina na evolução? Isso é uma coisa muito importante da gente falar. O que acontece é uma recuperação incrível, incrível. Então, depois que ela iniciou a reposição com levotiroxina, ela teve uma aceleração do crescimento, uma aceleração significativa, inclusive com a adequação das proporções corporais, né? Então, ela começou a crescer, a esticar muito, né? Recuperar todo aquele prejuízo. E aí sim, ela passou a ter o segmento corporal inferior maior do que o segmento superior, e aí ela iniciou o desenvolvimento puberal também. Obviamente, isso também contribuiu, né, para a recuperação. 10 meses depois do início da reposição hormonal, ela já tinha perdido 6 dentes de leite, e aos 13 anos de idade, ela já estava no percentil 50 da curva de crescimento. Então, só traduzindo, né, teve o diagnóstico aos 10 anos, iniciou a reposição hormonal. Com o início da reposição hormonal, ela teve um ganho, né, de crescimento e de desenvolvimento muito grandes, perdeu os dentinhos de leite, né, a fazer a troca da dentição. Cerca de 3 anos depois do início da reposição hormonal. Então, só lembrando, antes de iniciar a reposição, antes do diagnóstico, ela estava abaixo do percentil 5, ou seja, ela tinha uma estatura inferior a 5% da população de crianças saudáveis. E aí, 3 anos depois, ela já estava com a altura compatível com a média das crianças saudáveis. Ela pulou lá para o percentil 50. Aos 13 anos de idade, ela já estava medindo 1,58 m. E aí ela já estava dentro da previsão, ela tinha alcançado o canal familiar dela, com uma projeção de que, ao atingir a vida adulta, ela iria atingir a estatura alvo, né? Que seria aquilo que é previsto para ela de estatura final. Um aspecto muito importante que eu queria ressaltar é que quando a gente faz o tratamento do hipotireoidismo, né, na criança, a gente tem uma recuperação que é algo assim muito interessante, é muito completa, né, essa recuperação. Então isso é uma coisa que nos anima muito, né, nos alegra, porque a gente vê que o tratamento realmente faz a diferença. Resumidamente, o que eu queria chamar a atenção é, na criança, manifestação clínica diferente do adulto. Na criança, causas de hipotireoidismo parecidas com as do adulto, diferente do bebê, porque no bebê a gente vai pensar em outras condições, a gente vai pensar em condições congênitas. Na criança, o tratamento tem um impacto incrível de recuperar o crescimento. Então, obviamente, quanto antes a gente puder dar o diagnóstico, tanto melhor, né? Crescimento e desenvolvimento é algo que precisa ser comentado e reforçado.